Olá, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das áreas mais decisivas para a nossa profissão. É a interseção entre a computação, que a gente cria, e a sociedade, que a gente transforma, com um foco especialíssimo em educação. E olha, não é uma mudancinha qualquer não, hein? É uma verdadeira revolução. E o nosso papel como futuros cientistas da computação é entender e, mais importante, construir o futuro dessa revolução. Vamos nessa? Bom, qual vai ser nosso caminho hoje? O mapa é bem claro. A gente começa entendendo o contexto da educação nessa tal de quarta revolução industrial. Depois vamos fundo no pilar que sustenta tudo isso, o pensamento computacional. A gente vai ver a tecnologia em ação, os desafios do mundo real, as questões éticas que surgem e, por fim, vamos tentar projetar o que vem pela frente. Um roteiro direto ao ponto para uma análise objetiva. Para começar, é fundamental a gente entender o cenário maior. A tecnologia que estamos desenvolvendo não está só criando ferramentas novas, sabe? Ela está provocando uma mudança de paradigma, uma nova revolução industrial que redefine tudo. Foi o Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, quem deu nome a essa era que a gente está vivendo. A quarta revolução industrial não é só sobre um novo app ou um robô mais rápido. É sobre a fusão, a mistura total entre os mundos físico, digital e biológico. Isso está reescrevendo as regras do jogo para tudo, da indústria ao governo. E a educação? A educação está bem no epicentro desse furacão. E a lógica é simples, né? Se a indústria é 4.0, a educação tem que ser 4.0 também. É a resposta direta às novas demandas que estão surgindo. Não dá mais para pensar só em transmitir conhecimento. O foco agora é desenvolver competências e métodos novos para o que estão chamando de vida 4.0. O ponto central é esse. A gente precisa preparar os estudantes para um futuro que, na verdade, já bateu na nossa porta. Certo. Então, qual é a habilidade-chave que sustenta tudo isso? O que a gente precisa para navegar nesse novo cenário? E não é sobre dominar uma linguagem de programação específica, mas sim sobre cultivar uma forma de pensar. Vamos entender essa estrutura. E aqui, a definição da Jeanette Wing é perfeita, porque ela tira o pensamento computacional da caixinha da programação. Ela apresenta o conceito como uma ferramenta universal, uma forma de resolver problemas, de projetar sistemas complexos e, olha que profundo, até de entender o comportamento humano. Tudo isso bebendo da fonte da ciência da computação. Isso aqui mostra o peso da coisa. Pensem bem, o pensamento computacional está sendo colocado no mesmo patamar das habilidades mais básicas e fundamentais que a humanidade já desenvolveu. Ler, escrever e fazer contas. Não é mais uma coisa de nicho para programadores. É literalmente a nova alfabetização do século XXI. Na prática, o que isso significa? Significa desenvolver a capacidade de pensar de forma algorítmica, de quebrar problemas gigantes em partes menores, e a aplicação disso é imensa. Começa lá no ensino fundamental com coisas como o Desafio Bebras e serve de base para as disciplinas super avançadas de programação que vocês veem aqui na faculdade. No fim das contas, é o alicerce onde todo o resto é construído. Ok, saímos da teoria do pensamento computacional. Mas como isso se transforma em algo real? Como a gente pega esses conceitos e leva para dentro da sala de aula? Um exemplo prático e fantástico é o projeto Manas Digitais. Ele não só aplica o pensamento computacional onde mais precisa, nas escolas públicas, como também ataca um problema social seríssimo, a falta de mulheres na área de TI. E o mais interessante é o método. Eles usam um modelo estruturado, o ADIE, que significa análise, design, desenvolvimento, implementação e avaliação. Ou seja, é a nossa ciência sendo aplicada com um propósito social claríssimo. Mas é claro que levar a tecnologia para a educação não é um passeio no parque. Existe uma tensão o tempo todo entre o potencial gigantesco, que a gente vê, e os obstáculos bem reais do dia a dia. Do lado das oportunidades, o céu é o limite. A tecnologia permite personalizar o ensino para cada aluno, valoriza o aprender fazendo, o learning by doing, sabe? Ela estimula a criatividade, a colaboração e, claro, prepara a galera para os desafios de um mercado de trabalho que não para de mudar. A gente está falando de uma revolução pedagógica de verdade. Agora, o choque de realidade. Se a gente olha para o nosso Brasil, e especialmente para as escolas públicas, as barreiras são sistêmicas. Falta grana, a infraestrutura de TI é precária ou nem existe, e falta preparo para os professores. E ainda tem a segurança online e, talvez o mais cruel de tudo, o abismo digital, que faz com que o acesso à tecnologia seja um privilégio e não um direito.
Essa briga entre o potencial e a realidade é o nosso maior desafio. E no meio desse cenário todo, de todos esses desafios, surge um dado que, olha, é surpreendente. 56%. Guardem bem esse número. E aqui está o contexto. 56% dos professores no Brasil dizem que usam ferramentas de inteligência artificial no trabalho. Isso é bem mais do que a média dos países da OCDE, que é de 36%. O que isso nos diz? Que apesar de todas as barreiras, de toda a dificuldade, existe uma resiliência e uma busca por inovação incríveis por parte dos nossos educadores. Eles estão dando um jeito, contornando os problemas. É um dado muito poderoso. Com tanto poder tecnológico entrando na educação, começam a surgir questões que vão muito além do hardware e do software. A gente precisa ter uma conversa séria sobre o fator humano, sobre ética. O ponto nevrálgico aqui é o seguinte: cada clique, cada resposta, cada interação numa plataforma de ensino, tudo isso gera dados. E estamos falando de uma coleta massiva de dados de crianças e adolescentes. Isso levanta bandeiras vermelhas gigantes sobre privacidade, consentimento, cibersegurança e sobre quem é o responsável legal por tudo isso. E essa, pessoal, é a nossa praia. A gente não pode deixar a tecnologia focar só no cérebro, no cognitivo. A exposição exagerada a telas, a sobrecarga de informação, tudo isso é um risco real para a saúde mental. É por isso que conceitos como aprendizagem socioemocional e bem-estar digital deixam de ser um extra e viram parte essencial da educação. É fundamental desenvolver a habilidade de usar a tecnologia de um jeito consciente e saudável. Para fechar, vamos dar uma olhada no horizonte. Para onde toda essa tecnologia está nos levando? Qual é a próxima grande onda que vai, de novo, transformar a educação? A próxima grande fronteira é a inteligência artificial preditiva. Usando o Learning Analytics, a análise de dados de aprendizagem, a gente pode não apenas reagir aos problemas, mas antecipá-los. Imagine identificar um aluno com risco de abandonar a escola ou com dificuldade antes mesmo que o problema se instale. E aí sugerir uma ajuda personalizada. A gestão da educação passa de reativa para proativa. E o objetivo final de toda essa jornada tecnológica é uma palavra: hiperpersonalização. Pensem num futuro onde o currículo se adapta em tempo real para cada estudante. Caminhos de aprendizagem totalmente individuais, em modelos que misturam o online e o presencial, respeitando o ritmo e o estilo de cada um. É o fim do modelo de tamanho único para todos. Isso tudo nos leva a uma última pergunta, uma pergunta fundamental para o nosso futuro e para o futuro da sociedade. Nesse cenário de automação de IA preditiva, onde a máquina pode otimizar a entrega de conteúdo de forma perfeita, qual é então o papel insubstituível do professor de carne e osso? O que a máquina não pode fazer? E talvez nunca poderá? Fica aí a reflexão para a gente.